Boa noite, amada igreja do Senhor. É bom estarmos aqui para louvar a Deus. Como dizia o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje o culto é verdadeiramente um culto doméstico. É um culto em que você vai cultuar em sua casa, em seu lar. E logo após a mensagem nós estaremos ceando, adorando ao Senhor, celebrando com a ceia do Senhor também. Vamos orar agora para iniciar o culto de adoração ao Senhor. Ore conosco, adore conosco, feche os teus olhos. Pai Santo e Eterno, pedimos, Senhor, nesta hora, a Tua bênção sobre a Tua igreja, Senhor. Onde estiver, Senhor Deus, um filho Teu, uma filha Tua, Senhor, que a Tua graça esteja onde eles estiverem, Senhor, esteja, Deus amado, edificando, enriquecendo, consolando. Deus amado e santo, abençoa a Tua igreja, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus, amém. Louvemos ao nome do Senhor. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está.
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tu Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Sim, ele venceu. Ele venceu a morte. Ele morreu em nosso lugar. Ele tirou os nossos pecados para que nos voltemos a Ele e cantemos para sempre e para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Boa noite, amada Igreja do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer a reflexão da palavra de Deus para nossas vidas esta noite. E a palavra do Senhor hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 12, o verso 7 ao verso 10, que diz assim: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por este motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esse texto nos traz uma mensagem sobre a graça na nossa vida. E aqui vemos a partir de uma experiência que o próprio apóstolo Paulo vive, e ele relata sobre a graça do Senhor. Graça é uma palavra muito rica na palavra de Deus, é um termo muito rico na palavra de Deus, nas Escrituras. A palavra graça significa favor imerecido. E nós vemos
nas Escrituras, no Novo Testamento, só no Novo Testamento, vamos ver 170 vezes a repetição desta palavra graça, porque é exatamente essa palavra que abrange todas as riquezas que nós encontramos em Cristo Jesus. Tudo que o Senhor Jesus nos oferece, toda a riqueza que há em Cristo Jesus, podemos definir como graça, favor imerecido, favor divino conferido a pessoas que não merecem este favor, não merecem esta graça. E com base nesse texto que nós acabamos de ler, de 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 7 ao verso 10, em que Paulo relata uma experiência pessoal, e ele menciona que o Senhor se apresenta para ele dizendo: a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. Então esse texto fala sobre a graça. E as Escrituras falam sobre graça, ou seja, graça sobre graça, graça acima de graça, graça que vem sobre a nossa vida. Então, nós podemos dizer que uma das declarações mais maravilhosas que nós vemos na Bíblia a respeito de Jesus está falando sobre isso, sobre graça. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 14. Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 14, que fala sobre Jesus e diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então perceba, amado irmão em Cristo Jesus, que o Senhor, quando se fez carne, quando a palavra se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a glória de Deus, a glória como a do unigênito do Pai. E o Senhor se apresenta para nós, diz o texto, cheio de graça e verdade. O Senhor Jesus trouxe para nós graça de Deus, favor de Deus e verdade. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então isso é graça sobre graça. Jesus veio cheio de verdade e de graça para nós. E nós temos recebido essa plenitude de graça acumulada. Uma graça sobrepondo-se a outra. É isso que nós chamamos de graça sobre graça. O apóstolo Paulo também falou muito sobre esse termo tão rico nas Escrituras. O apóstolo Paulo falou sobre abundância de graça. Abra a Bíblia em Romanos, capítulo 5, e o verso 17. Romanos 5, 17. E você vai ler o que Paulo fala sobre graça de uma maneira bem profunda. Ele diz assim: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Então aqui em Romanos, capítulo 5 e verso 17, Paulo fala sobre abundância de graça.
Ele fala de transbordante graça, que é exatamente isso que o Senhor trouxe para nós. E o texto aqui mostra que assim como por um homem, ou seja, o primeiro homem, Adão, veio a morte, e veio a morte para todos os homens, mas através de Cristo vem graça, mas graça suficiente, abundância de graça, transbordante provisão da graça de Deus. E isso nos alegra porque nós percebemos pelas Escrituras que a graça é algo que nós não merecíamos, não merecemos, e o Senhor nos concede a sua graça, o seu favor, inclusive a salvação é dom de Deus. A salvação vem através da fé. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, mediante a graça oferecida por Cristo na cruz do Calvário. E aí nós podemos olhar para a palavra de Deus e vemos também não só o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro também, em 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 10. 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 10, ele diz assim: servi uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores ou despenseiros da multiforme graça de Deus. Entenda aqui uma coisa profunda para a nossa vida espiritual, que a graça de Deus nos alcança de inúmeras formas, de múltiplas formas. Aqui é chamado de multiforme graça de Deus. E você já parou para pensar que você é um instrumento também de Deus, para que Deus alcance outras pessoas através da graça dele, através da sua vida? Você pode ser instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas, porque Deus nos alcança de uma forma múltipla, através da multiforme graça, e Ele quer nos usar, Ele quer que nós sejamos instrumentos dEle, instrumentos para que a graça dEle alcance as outras pessoas. Por isso devemos servir uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Veja como este termo é muito rico nas Escrituras, porque tudo que nós somos em Cristo é pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é o que diz as Escrituras sagradas. E a multiforme graça de Deus, termo grego poikilos, multifacetada graça de Deus, nos alcança através de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Pedro usa o mesmo termo, múltiplas formas, várias formas. Ele utiliza lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. 1 Pedro 1, 6, ele diz assim: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Veja que palavra profética para os nossos dias. Pedro está dizendo que nós devemos exultar e considerar que por algum tempo nós seremos afligidos por toda espécie de provação. Isso significa que nós, durante a nossa caminhada aqui na terra, vamos experimentar variadas formas, inúmeras formas de provação.
Mas o Senhor, já sabendo desses desafios, Ele nos promete e nos alcança com a sua multiforme graça. Então podemos dizer que para cada provação que nós enfrentamos aqui nesta terra, há uma graça especial de Deus, há um favor de Deus, há uma graça de Deus para que possamos suportar, para que possamos vencer, para que possamos atravessar o deserto, enfrentando todas as adversidades, todas as dificuldades, todos os testes, todas as provações. Então, as várias provas que nós enfrentamos, para toda espécie de provação, a graça de Deus nos alcança em todas as nossas provações. A multifacetada graça de Deus é suficiente para as nossas múltiplas provas, para os múltiplos desafios. No Salmo de número 9 e o verso 18, há uma lembrança para nós. Há um texto nos lembrando, o salmista diz assim: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Então, é uma palavra de Deus para os dias que nós estamos vivendo de necessidades, para os dias que nós estamos vivendo de provações. A palavra está dizendo que o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Isso significa que nós não devemos perder a esperança, não devemos ficar frustrados com as provas, não devemos ficar frustrados com as lutas, com os desafios, com as provações, porque há promessas de Deus de nos auxiliar, de vir ao nosso socorro, há promessas de Deus. O Salmo 16 e o verso 8, o salmista, numa situação de prova, de provação, ele diz assim: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então isso nos mostra, queridos, o quanto Deus é misericordioso, quanto Deus é provedor. A providência de Deus nos alcança em todas as áreas da nossa vida. Graça toda suficiente é um termo muito conhecido entre os estudantes das Escrituras, graça toda suficiente. E voltando agora aqui ao texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 7 ao verso 10. E vamos agora focar especificamente esta situação. Paulo aqui está contando, relatando uma situação que acontecera com ele, em que ele relata aqui que ele estava passando uma luta muito grande, uma provação muito grande, mas ele sabia o objetivo, ele sabia o motivo, ele sabia o propósito desta luta. E no verso 7 ele diz: e para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa das grandezas dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então ele fala aqui de uma forma metafórica, ele faz aqui uma comparação de algo que o incomodava, como um espinho na carne, de algo que trazia incômodo a ele, que trazia dor, que trazia sofrimento. Mas ele sabia que tudo isso era uma prova, e era para que ele não ficasse soberbo, para que ele não se tornasse arrogante diante das grandes revelações que o Senhor Jesus revelava ao apóstolo Paulo. E aí nós vemos
no verso 8, que ele diz que por 3 vezes ele rogou ao Senhor que o removesse da vida dele aquele espinho. Isso nos lembra esse período que nós estamos vivendo de pandemia. Isso nos lembra as adversidades, os momentos de dor, os momentos difíceis que muito cristão tem vivido nesse período. Isso nos leva também a refletir, a pensar que o Senhor está no controle de nossas vidas. O grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, chega a relatar uma situação adversa, uma situação em que ele se sentiu incomodado, em que ele sentia aflição, ele sentia dor, pelo que ele estava vivendo, pelo que ele estava passando. E às vezes nós, quando oramos ao Senhor, quando nós vemos tantas notícias terríveis acontecendo no mundo, vem sobre nós também questionamentos sobre a nossa mente, mas nós não devemos esquecer que o Senhor está no controle e que no passado grandes homens de Deus, não há nenhum deles que tenha chegado a um nível de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus, sem ter sido afligido, sem passar por tribulações. E aqui no caso de Paulo, ele fala que para que ele não se tornasse arrogante, para que ele mantivesse a humildade, foi colocado sobre ele, por causa da grandeza das revelações do Senhor, foi colocado um espinho na carne. E ele por 3 vezes roga ao Senhor que o removesse. E o que é mais importante aqui é a resposta que o Senhor dá a Paulo, que o Senhor dá diante de uma situação de perigo, de uma situação de dor, de aflição, de tribulação, de prova. Nós vivemos uma época em que há muitos cristãos que nós chamamos de triunfalistas, que acham que não pode adoecer, que acham que não podem ser atribulados, que vivem somente o triunfo e não olham para esse aspecto da vida desses homens de Deus que passaram por aflições. E é muito cristão que hoje vive dentro dessa visão muito romântica do cristianismo, em que ele acha que vai declarar, somente declarar, e as coisas vão acontecer automaticamente. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que há sim triunfo na nossa vida, que o Senhor nos conduz em triunfo, mas também nós passamos por lutas e por guerras. E aqui no verso 9, nós vemos a declaração que Paulo faz da resposta que o Senhor deu a ele, quando ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que tirasse aquele espinho na carne, aquela situação que o afligia. E o Senhor diz assim, 2 Coríntios 12 e o verso 9: entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente. Em outras traduções, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja que essa situação que Paulo está vivendo, não esqueça que essa promessa que foi dada ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente, é uma promessa que foi dada em um contexto de sérias provações, de sérias dificuldades, e você pode perceber isso lendo o verso 9 e o verso 10, em que diz assim: entretanto ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Sendo assim de boa vontade, me gloriarei. E aí Paulo vai colocar a situação que ele estava vivendo. Sendo assim, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. E o verso 10, ele vai relatar mais sobre detalhes sobre a situação que ele estava vivendo. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz de que forma? Nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E aí ele declara, porquanto, quando estou enfraquecido é que sou forte. Então Paulo está vivendo momentos assim, momento de fraqueza, momentos de ofensas, de necessidades, de perseguições, de angústias. E é nesse momento que o Senhor diz, a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. E perceba, queridos irmãos, como é importante nós entendermos a graça de Deus. Como é importante nós entendermos que nesse mundo nós passaremos por tribulações, mas a graça de Deus nos acompanha. Deus nos dá uma graça necessária. Deus nos alcança com o seu poder, com o seu favor, de forma que todas as tribulações que nós passamos, há uma graça de Deus para nós suportarmos. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. E o verso 7 ao verso 9, para você entender essa verdade. Gálatas 2, 7 a 9. O apóstolo Paulo diz assim, veja que o que nós vamos ler aqui, Paulo está dizendo que o Senhor o chamou para ser apóstolo aos gentios, aos que não são da circuncisão, e que ele chamou Pedro para ser apóstolo aos judeus. Veja o que diz Gálatas capítulo 2, verso 7 ao 9, diz assim, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, aos gentios no caso, assim como a Pedro aos circuncisos. Verso 8. Porquanto Deus que operou por meio de Pedro com os apóstolos aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Aqui ele está mostrando que Pedro e os demais apóstolos foram chamados para uma ministração aos judeus, e que ele foi chamado especificamente para ministrar aos gentios. E o verso 9 é o que nós estamos falando sobre a graça. Veja aqui que os apóstolos que ainda estavam vivos reconheceram que foi dada uma graça especial para o apóstolo Paulo, para que ele suportasse, para que ele exercesse esse ministério. No verso 9 diz isso. E quando reconheceram, os apóstolos reconheceram isso em Paulo, e quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. Então, perceba aqui uma coisa, que Tiago, Pedro e João, que ainda estavam vivos aqui,
reconhecem em Paulo e Barnabé uma graça dada por Deus, para que eles exercessem o ministério aos gentios. E ainda em Efésios, no capítulo 3, Efésios capítulo 3, o verso 1 e 2, isso fica mais claro ainda. E é aqui que eu quero concluir essa mensagem, com essa ênfase que Paulo nos mostra aqui. Efésios capítulo 3, o verso 1 e 2 diz assim: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifesto o mistério, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Entenda aqui o que o apóstolo está falando para a igreja, para os irmãos em Éfeso. Ele está dizendo: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, ou seja, estou atrelado a Cristo, por amor de vós, não judeus, de vós, os gentios. Observe bem o verso 2, Efésios 3, o verso 2. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. Paulo está relembrando aqui aos irmãos em Éfeso que Deus dispensou a ele, que Deus alcançou Paulo com uma graça especial para que ele exercesse aquele ministério aos gentios. E essa graça especial de Deus na vida de Paulo é que faz com que ele suportasse as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias, os naufrágios, os apedrejamentos, as calúnias, tudo que veio sobre a vida dele. Então a palavra que eu tenho para você, quando no início eu falei sobre graça, a palavra que eu tenho para você é que você não desanime, é que você não duvide, que Deus está no controle de nossas vidas, que Deus está na direção de toda a igreja do Senhor na face da terra, e que, de acordo com os textos que nós lemos, que fala que nós seremos afligidos por muitas provações, da mesma forma, Deus nos alcança de uma maneira multiforme, com a sua multiforme graça. E nós percebemos que a salvação vem pela graça de Deus, mas que também a graça está relacionada a um favor que nós não merecemos. A graça está relacionada aqui, como lemos sobre o apóstolo Paulo, que Deus dispensou sobre ele uma graça, um favor, uma bênção. Deus dispensou sobre ele de forma em que, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. Então Deus habilitou, capacitou o apóstolo Paulo para que ele suportasse todas as angústias, todas as provações, todas as tribulações. Isso é graça. Se você está passando por lutas, não murmure, busque a graça de Deus, porque o Senhor também vai dispensar, vai ter a dispensação da graça de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor, nessa época difícil, para que possamos suportar, para que possamos ouvir do Senhor essa mesma
direção, esse mesmo direcionamento. A minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. E hoje, irmãos, muito crente está à beira da desesperança, está na fronteira da desesperança, mas eu quero te trazer esta palavra de esperança, que o Senhor tem graça suficiente para que possamos suportar todas as provações, para que possamos suportar todas as provas, não importa quantas e quais, mas há graça em Deus, há uma multiforme graça, há uma abundante graça em Deus, de forma que nós possamos suportar todas as provações. É essa graça que foi derramada sobre os apóstolos que morreram pelo testemunho da fé que proclamavam. Essa graça que foi derramada sobre aqueles homens e mulheres e crianças que foram jogados nas fogueiras por perseguições, que foram jogados na arena para serem destruídos por animais, por gladiadores, que foram colocados ali para serem trucidados por animais ferozes. Foi essa graça de Deus que fez com que o povo dele suportasse as aflições, suportasse as angústias da época que eles estavam vivendo em fidelidade. Por isso, querido irmão, querida irmã, não murmure, olhe para o Senhor com esperança, olhe para o Senhor que é rico em graça, e Ele vai dispensar sobre a tua vida, você vai viver uma dispensação da graça de Deus, de tal maneira que você vai passar por toda e qualquer tribulação, por toda e qualquer situação, debaixo da graça de Deus. Amém? Nós vamos orar, e daqui a pouco já estaremos ceando também, na presença do Senhor. Oremos, queridos, feche os teus olhos e vamos orar. Apresenta a tua vida, a tua família, apresenta aqueles que estão sofrendo, apresenta aqueles que estão enlutados, para que Deus alcance essas famílias com graça, com a graça dEle, de forma que eles possam suportar, de forma que eles possam estar sendo consolados pelo Senhor. Oremos, queridos. Amado Deus, eu creio, Senhor, que assim como o teu servo, apóstolo Paulo, orou, e a resposta que ele recebeu foi: a minha graça te basta. Nós queremos, Pai, que a tua graça continue a mesma, que a tua graça é suficiente para nossas vidas, que a tua graça é suficiente para nos manter de pé, para nos manter encorajados, para nos manter firmes, para nos manter, Senhor Deus, totalmente, Senhor Deus, convencidos de que Tu tens o controle de toda e qualquer situação, determinados. Nos faz, Senhor, nos dá determinação pela Tua graça, para que possamos suportar a tudo que for necessário. Usa a nossa vida, usa, Senhor, a nossa mente, os nossos dons, os nossos talentos. E se preciso for, Senhor, nós estamos colocando a nossa vida, Pai, para passar por toda e qualquer situação, toda situação, Senhor, que for necessária, Deus querido. E assim como os heróis da fé, os cristãos que escreveram a história com o seu próprio sangue, nós queremos ter graça que vem de Ti, para nós suportarmos, para nós, Senhor, estarmos firmes e confiantes em Ti, meu Pai.
Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Dispensa, Senhor, sobre a tua igreja, sobre a igreja, Deus amado, em que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. Dispensa, Senhor, sobre nós uma graça especial, para que possamos suportar, para que possamos, Deus, com coragem, nos levantarmos e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Pai santo e eterno, louvamos a Ti, Pai. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo nos acompanhe. É assim que nós oramos, Senhor. É assim que nós abençoamos o Teu povo com a graça de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, hoje eu te peço, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós, em continuidade deste culto de adoração, de celebração, nós estaremos celebrando também esse momento de ceia, que nós chamamos de ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aqueles que já aceitaram a Cristo Jesus, já fizeram publicamente sua profissão de fé, já professaram a sua fé publicamente, através do batismo, por imersão, e também aqueles que estão em comunhão com a igreja do Senhor. E nós temos diante de nós a mesa da ceia. Na mesa da ceia nós temos o pão e temos o cálice com o suco da uva. Jesus Cristo, antes da sua morte, Ele convidou os discípulos para a ceia da Páscoa. E Ele retira da ceia da Páscoa o pão e o cálice da bênção. E dali Ele institui o que nós chamamos de ceia do Senhor. Por isso, queridos, você que já está na sua casa, prepare agora a mesa da ceia, prepare-se para o momento da ceia, para nós juntos cearmos ao nosso Deus. Como sempre aqui dizemos, estamos longe geograficamente um do outro, não é um culto presencial em um mesmo lugar, mas uma coisa é certa, uma coisa não mudou. O Senhor Jesus está presente onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dEle. O Senhor Jesus está presente nesse momento de adoração, nesse momento de ceia. Por isso, com o coração contrito, com o coração cheio de gratidão ao Senhor, pela graça do Senhor na nossa vida, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós cremos, queridos, que é isso que nos dá a possibilidade de nós cearmos. É a graça do Senhor. E vamos ler então a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, o verso 23 em diante, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Então vamos dar graças como Jesus fez.
Senhor, te damos graça, Pai, por este pão e te apresentamos, Senhor, para este momento de comunhão, de ceia. Te apresentamos também o cálice com o suco da uva e te pedimos, meu Deus, que a tua igreja nesta hora esteja compartilhando da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo Espírito, Senhor, e que possamos juntos, Pai, compartilhar deste momento de comunhão uns com os outros e com o teu Espírito. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ao apresentar o pão, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, comei. E é o que nós, neste momento, estaremos fazendo como igreja do Senhor. Que você agora faz como membro do corpo de Cristo. Apresente o pão e o cálice diante do Senhor, em oração, dando graças. Já partimos e agora comamos e logo depois bebamos do suco da uva que está no cálice. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério dito agora. Senhor Deus, nós te apresentamos toda a tua igreja, Pai, que neste momento está em comunhão, está, Pai, ceando, está, meu Pai, te adorando, Pai, testemunhando de ti até que tu venhas, Senhor Jesus. Eu te apresento a toda a tua igreja, todo o teu povo neste lugar, Senhor. Aonde estiverem em seus lares, que a tua bênção os alcance, que a tua graça, que haja, Senhor, neste momento, uma graça especial, envolvendo a tua igreja, trazendo fortalecimento, trazendo consolo, edificação, trazendo comunhão, a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Nós louvamos a Ti, Senhor, e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, em seus lares e onde estiverem, em o nome santo do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Uma boa noite a todos. Domingo abençoado e uma semana de bênção para toda a igreja do Senhor. Deus abençoe. Oh, quão maravilhoso é, maior que tu Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O teu nome é maravilhoso, Jesus. E tu venceste a morte, e tu nos libertou. O Senhor nos libertou das garras do inimigo. A morte venceu.